Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. João, capítulo 7, o verso 38. Nós vamos falar hoje, amado, sobre prosperidade à luz das Escrituras. Porque a gente vê se falar tanto em prosperidade, mas sem base bíblica. Até porque não existe a teologia da prosperidade, não. Nós vamos falar de prosperidade hoje baseado nos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Ela nos ensina o que é de fato viver uma vida em prosperidade. E logo adianto que prosperidade não é apenas uma área. Prosperidade, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Então ter dinheiro é uma coisa e ter prosperidade, ser próspero, é outra totalmente diferente. E o que nós necessitamos é ter prosperidade. Eu declaro a prosperidade de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Amém? 7,38 diz assim a palavra do Senhor: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão que? Rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Diga glórias a Deus. O texto aqui é bem notório de que Jesus está dizendo: quem crê nele, como diz as Escrituras, fluirão dentro de nós o quê? Um rio de águas vivas, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a plenitude de Deus para nos dar prosperidade. E nós precisamos entender, repito, que prosperidade não é só dinheiro. Tem muito pobre que só tem dinheiro, mas não tem prosperidade. A luz da Bíblia, que quer dizer que o Espírito Santo, como um rio de água viva, é o suprimento da raça humana. O Espírito Santo é tudo que um ser humano precisa para ter prosperidade, para ter amplitude em toda a área da sua vida. Mas tem gente que acha que prosperidade é só dinheiro. Não! Quantas pessoas têm dinheiro, mas não têm prosperidade na família, não tem um bom relacionamento, não tem um bom casamento, não tem relacionamento com pessoas, enfim, não tem saúde. A prosperidade de Deus, segundo as Escrituras, é o Espírito Santo nos dando o quê? A direção para nosso viver. Ele está dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura. Ele está dizendo: quem crê nele, como diz o pastor, como diz o bispo, como diz as Escrituras. Então a gente se ouve falar de prosperidade, mas não que a Escritura diga. Prosperidade dita pelos homens. Mas a Escritura, ela vai nos ensinar que a prosperidade é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. E eu declaro você tendo bastante prosperidade em todas as áreas. E você tem prosperidade na sua saúde, e você tem a prosperidade na vida sentimental, e você tem a prosperidade no relacionamento, tem a paz, felicidade. Só o Espírito Santo pode nos dar prosperidade. Diga a glória a Deus. Então o que ele está dizendo? No verso 39, isto ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber. Só que nós já recebemos esse Espírito, gente. Agora a prosperidade vem através da nossa obediência. Agora, se você ouvir aí fora, vai dizer que a prosperidade vem e você vai ter que dar 3 mil, você vai ter que dar o seu tudo. Não, a Bíblia, a Escritura não diz isso. A Escritura diz: quando eu ando em obediência a Deus, quando eu sou generoso,
eu recebo a prosperidade de Deus. Diga graças a Deus. Amém? A gente vê pessoas que ela não tem prosperidade, ela só tem dinheiro. E a prosperidade que a Escritura nos ensina, ela abrange todas as áreas. A prosperidade na tradução hebraica era ter paz e comunhão com Deus. Então, se ter paz e comunhão com Deus me traz prosperidade, então o texto aqui está dizendo que sairão dentro de nós rios de água viva, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos dar o que? Prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Mais uma vez eu declaro, você tendo prosperidade em todas as áreas da sua vida. Prosperidade, eu repito, não é só dinheiro. Prosperidade é o suprimento de Deus para a raça humana. Amém? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, que eu creio que você tem, e vive debaixo da obediência desse Espírito, essa pessoa tem sua vida transformada. Essa pessoa tem prosperidade. Amém? Observa que prosperidade não pode ser só numa área. Talvez você tenha prosperidade na sua saúde, mas não tem financeiro. Talvez você tenha prosperidade financeira, mas não tem no relacionamento. A prosperidade que Deus nos ensina, que a palavra nos ensina, é a plenitude do Espírito Santo em nós. Aqui está dizendo que ele estava dizendo quando viria, só que já veio. Esse Espírito habita em cada um de nós. Então um Espírito obediente a Deus, ele vai ter prosperidade, ele vai ter saúde, ele vai ter um bom relacionamento, ele vai ter uma vida sentimental abençoada, ele vai ter felicidade, paz. Pessoas que pensam que é próspero, que só tem dinheiro, falta tudo. Ele só tem dinheiro, ele acaba não tendo paz, ele acaba não se relacionando, porque todo relacionamento é a base do interesse. Ele acaba não vivendo o que? A prosperidade que a Escritura diz que a gente tem que ter. Então a gente tem que entender que na língua hebraica, prosperidade significa ter paz e comunhão com Deus. E essa paz e comunhão só através do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que vai sair de dentro de nós rios de água viva. O que são esses rios de água viva? É o Espírito Santo. É Ele que vai conduzir a nossa vida. É Ele que vai gerar saúde dentro de nós. É Ele que vai nos dar prosperidade como dinheiro, vida sentimental e toda a plenitude. O Espírito Santo é o suprimento que a raça humana precisa. Por isso que Ele nos deu a graça. A graça é o Espírito dele dentro de nós, mesmo a gente não merecendo. Agora, quando a gente já tem o Espírito, vive debaixo dessa obediência, a gente tem prosperidade. Eu declaro você vivendo prosperidade em todas as áreas da sua vida, mano. Eu declaro Deus suprindo cada uma de suas necessidades. Você não precisa fazer campanha, você não precisa dar o seu tudo. Você precisa ser obediente a Ele, ao Espírito Santo, ser guiado por Ele, andar nos caminhos dEle, ser generoso. Amém? Que é isso que faz com que Deus derrama prosperidade na vida do povo. Agora as pessoas acham que prosperidade é só ter dinheiro. Existe muita gente que tem prosperidade, só tem dinheiro, mas é um miserável, é um pobre, é um nu, vive uma vida miserável nos relacionamentos, não tem paz familiar, não dorme direito, é deprimido, dorme à base de remédio, de calmante e acha que tem prosperidade. Amém? Prosperidade não é só uma área, prosperidade abrange todas as áreas. Diga glórias a Deus. Quando Deus chamava e alguém obedecia, Deus dava prosperidade. Abraão teve muita prosperidade. Observa quando ele desobedece a Deus, quando Deus manda ele sair da parentela e não levar ninguém, ele leva o seu sobrinho. Deus para de falar com Abraão naquele momento. E tem hora que Deus para de falar com a gente por causa da nossa desobediência. Veja, quando Abraão deixa Ló e segue a vontade de Deus, Deus começa a falar com ele e suprir a prosperidade, a necessidade dele. Diga glórias a Deus.
Então, gente, prosperidade não é o que a gente ouve por aí. A luz da Escritura está dizendo isso. E eu vou te mostrar o que é ter prosperidade. Vamos em Atos capítulo 3, versículo 1. Atos, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler até o verso 9. Preste atenção nesse texto, por mais que você já conheça. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9, 3 horas da tarde. Pedro e João, olha como é que é bom ter comunhão na oração, né? Olha como é que supre até a falta de dinheiro a oração, gente. É impressionante. A oração é algo fundamental. A gente tem que viver o que a gente ouve. Eu estava falando com o pastor Gilson hoje que eu estou aprendendo a orar, mas orar muito. Eu venho de São Gonçalo aqui orando. Eu venho orando, eu volto orando, eu acordo orando, e eu estou sentindo que algo está mudando dentro de mim. Em primeiro lugar, amém? Eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu estou deixando, não a vida me levar, porque a vida não leva a gente, não. Quem leva é o Espírito Santo. Diga glórias a Deus. Veja bem, Pedro e João, 3 horas da tarde, eles estão em oração. Olha bem como é que a gente sempre ora antes das coisas acontecer. Aí diz assim, ó: era levado um homem coxo de nascença, a qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola, um dinheiro. Veja bem, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando o quê? Esperando receber um qualquer, né? Pedro e João, 3 horas da tarde, vão para o templo para orar. Encontra quem? Alguém pedindo esmola na porta do templo. Ele diz: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: olha bem, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. Espera aí, vamos entender. Pedro e João disse que não tinha ouro, não tinha prata. Vamos resumir? Pedro e João disse: olha, eu estou duro, eu não tenho dinheiro, amém? Mas eu tenho algo que vale mais do que dinheiro, e o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Então como é que prosperidade é dinheiro? Amém? Olha bem o que ele está dizendo. Olha, o que eu tenho saúde para te dar, para orar e você levantar e andar. Eu não tenho dinheiro, não. Amém? O que ele esperava? Ele esperava o quê? Uma esmola, ele esperava um dinheiro. O que esses homens falaram? Olha, é como se fosse uma linguagem da gente. Olha, estou duro, eu não tenho dinheiro, não, mas agora o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Amém? Aí eu te pergunto: é prosperidade isso ou não, gente? Prosperidade é um dom de Deus. Prosperidade é um suprimento. Deus nos dá para a gente doar para alguém e a gente recebe o suprimento dele. Amém? É como um fruto: quanto mais tira, mais nasce, mais dá. Então a prosperidade que a Escritura nos ensina é essa. É a presença de Deus que vai suprir todas as nossas necessidades. Repito o que eles disseram aqui, ó. Vamos lá, ele diz assim, ó, versículo 6: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de quem?
em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Amém? E o que aconteceu? E tomando ele pela mão, que mão ele tomou? Direita. Tem um mistério aí, viu, né? Amém? Olha, eu não tenho dinheiro não. Isso eu não tenho para te dar não, mas eu tenho algo muito melhor do que isso. Eu tenho a minha fé para dizer para você, levanta e anda. Qual que foi melhor? Ele recebeu uma esmola ou andar? Com certeza, se perguntasse a ele, ele iria dizer o quê? Foi muito melhor andar. Diga graças a Deus, né? Então declaro em nome de Jesus que você tenha prosperidade. Que você entenda que a prosperidade é suprir todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos. Esse homem aqui faltava prosperidade financeira na vida dele. Mas como ele ia ter prosperidade se ele não andava? Amém? Então quer dizer, o que o ensinamento aqui deixa para a gente pensar? Que Jesus, ele nos ensinava a andar em prosperidade. Amém? Veja, ele não recebeu esmola. Ele disse, olha, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele passa a andar. Vamos lá, vamos para o texto, versículo 7. Tomando ele pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu a todo o povo andar e a louvar a Deus. Reconhecer ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta da formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Diga glórias a Deus. Amém? Então o que a gente pode resumir aqui? Que a prosperidade não é só uma área. O que adianta o homem se tivesse dinheiro, mas coxo, não tinha condição de andar? O que adianta você ter dinheiro, mas não ter amigo, não ter paz, não ter um relacionamento? Então entenda que quando é do Espírito Santo, ele vai suprindo todas as nossas necessidades. É bem verdade que a gente pode até ser que não tenha prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Talvez está faltando na área sentimental, talvez na área financeira, mas, gente, a obediência ao Espírito Santo vai gerando em nós prosperidade. Observa todo aquele que obedecia a voz de Deus, que é o Espírito Santo, ele recebia prosperidade. Veja, esses homens não tinham dinheiro naquele momento. Eles disseram o quê? O que eu tenho te dou, levanta e anda. Amém? Então viver debaixo da prosperidade de Deus, ele supre todas as coisas. Diga glórias a Deus. Amém? Então quando a gente busca Deus em primeiro lugar, o que o texto diz? Ele acrescenta tudo. Amém? Então a prosperidade é o tudo de Deus. Quando eu priorizo Deus, o que ele faz? Ele supre todas as minhas necessidades. Eu não preciso fazer campanha A, campanha B, campanha C. Amém? Eu preciso obedecer. Obedecer ao Espírito Santo traz prosperidade. É só você ler a Bíblia. Vê quem foi próximo. Vê se não teve o suprimento de Deus. Vê como a pessoa sai e como a pessoa volta. Vê como Abraão sai e quando ele retorna. É só obediência. Ele vai deixando, quando ele desobedece, leva o sobrinho, ele tem uma queda. Há uma briga entre os pastores, há uma divisão. Amém? Quando nós não obedecemos a Deus, há uma divisão aqui dentro de nós. Há uma briga aqui dentro de nós para fazer a vontade de Deus. Porque a nossa natureza não gosta. A nossa natureza gosta de fazer o que é proibido. A nossa natureza tem desejo. O maior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O maior inimigo de Deus é um desejo que a gente tem, que nos afasta de Deus.
O que faz separação de Deus e do homem não é o pecado, não, graças a Deus que não. O que faz separação do homem e Deus é a iniquidade. É ele saber que está errado e continuar fazendo errado. Vai haver separação. Amém? Agora, onde não havia iniquidade, ainda que tenha pecado, e havia obediência, havia prosperidade. É só você ler a Bíblia. Você vai encontrar todos aqueles que foram ricos, prósperos, em todas as áreas da sua vida, porque havia obediência a Deus. Sem obediência não tem como. Amém? Quando a gente faz a vontade dele, tudo é suprido na nossa vida. Diga graças a Deus. Declara aí para o teu irmão, Senhor, declaro você fazendo a vontade dele. Vamos pensar, é fácil. É fácil fazer a vontade de Deus? Você está entendendo por que a gente não tem todo suprimento completo? Porque a gente tem uma natureza que não gosta de obedecer. A gente tem uma natureza terrível. É ou não é verdade? Paulo diz que a gente tem um mal que ele mora dentro de nós. E esse mal, quando quer sair para fora, nem Jesus segura. É ou não é verdade? Eu sei que você é uma pessoa boa. Quem busca a Deus, certamente tem algo bom. Mas você tem que entender que você tem uma natureza que é ruim. A natureza carnal, ela é ruim, ela é pecadora, ela carrega a mente do pecado, ela gosta do desejo, ela gosta do que é proibido. Aí entra a teimosia, aí entra a dureza do coração, aí entra, não, eu estou certo, até Deus está errado. Amém? Aí entra a dureza do nosso coração em achar até o que Deus fala está errado. Então nós temos que entender isso. Provérbios capítulo 11, verso 24, para a gente orar e pedir a Deus prosperidade em toda a área da nossa vida. Talvez é isso que a gente precisa. Provérbios capítulo 11, verso 24. O segredo aqui da prosperidade de Deus é essa aqui, ó. É tão simples. Mas a ver, já reparou que tem gente que o simples para ela é tão difícil? Tem gente que é tão ruim, me desculpa a expressão, mas a coisa fácil para ela se torna impossível. Então veja que não é fácil, não é impossível servir a Deus. Servir a Deus é obedecer os seus preceitos, as suas leis que estão nas Escrituras. Aí ele diz aqui no verso 24, ó. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. É como se a gente fosse uma árvore, né? Quanto mais dá fruto, tira fruto, mais a árvore dá frutos. Eu declaro você sendo uma árvore frondosa, viu? Quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é a prosperidade de Deus. Essa é a prosperidade que está na natureza. Amém? Você não tira ali uma manga e acaba a manga, não, vai dando mais e mais e mais. Amém? Quem tem pé de manga em casa fica até enjoado de ver tanta manga. Não é verdade? Então a prosperidade de Deus é assim. Quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á o que é? Pura perda. Agora o verso 25 ele resume. A alma generosa, o que ela fará? Ela prosperará. Amém? E quem dá a beber será desentado. Então veja que, para a gente resumir a prosperidade, é obedecer, é andar na vontade de Deus. Uma alma generosa, ela automaticamente prospera. Amém? Ele está falando de dinheiro, não. Ele está falando de tudo. Uma alma generosa, ela não precisa fazer nada. Ela prospera em todas as áreas da sua vida. Amém? Deu para ter noção que é prosperidade à luz das Escrituras? É obedecer, é ser generoso.
A gente só dá o que a gente tem. E o que a gente dá, o que a gente tem, nos é devolvido mais e mais. Porque Deus assim faz. É a palavra dele que está dizendo. Eu não estou inventando nada. Eu não estou aqui criando uma teologia da prosperidade. Eu não estou aqui criando que você tem que dar 1.000 para ganhar 2.000. Você tem que ganhar. Não é isso. Ele está dizendo que uma alma generosa, o que é uma pessoa? O nome já está dizendo, generosa. É uma pessoa que gosta de doar, de dar. E a vida não é isso? Jesus disse que sábio não é o que recebe, sábio é o que dá. Porque ele entende que na vida só recebe aquele que dá. Amém? Aí a pessoa acha que ela é sábia porque ela não dá nada para ninguém. Está juntando tesouro, está juntando dinheiro. Amém? Mas ele não tem felicidade. Ele não tem prosperidade em uma das áreas. E vive uma vida miserável com todo o dinheiro que tem. Amém, gente? Eu declaro você ser uma pessoa próspera. Não só financeiramente, mas em todas as áreas. Que você tenha prosperidade na tua saúde, que você tenha prosperidade nos seus relacionamentos, que você tenha prosperidade sentimentalmente, que você tenha prosperidade na tua paz, na vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Porque uma alma generosa, o texto diz que ela prosperará. Amém? Mas se você receber o ensino dos homens, ele vai dizer, olha, se você der 1.000, você vai ganhar 10.000. Amém? A Bíblia não fala sobre isso. À luz da Escritura, prosperidade significa obedecer, ser generoso para receber aquilo que Deus tem para você. Diga graças a Deus. Solte as suas mãos, dê uma forte salva de mãos para o nosso Deus. Glória a Deus. Você vai declarar para esse irmão, agora está soando assim, ó. Eu declaro